Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 18. Segundo Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 18. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água pela palavra de Deus, pelas quais veio perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O apóstolo Pedro, ao encerrar sua segunda carta,
ele traz à memória a promessa da volta de Cristo, a segunda vinda do Senhor. Então Pedro, ele nos traz um assunto que muitas vezes, irmãos, não é assim da nossa pauta de pensamento. A volta de Cristo não é talvez a nossa pauta de meditação. Talvez nós gostamos muito, devido às circunstâncias, às aflições, às tribulações da nossa vida. A gente gosta muito de ler o Salmo 91, o Salmo 23. A gente gosta muito de ver as questões das bênçãos sobre nós. Mas pensar, refletir, meditar sobre a vinda, a segunda vinda do Senhor, seria para nós como aquela palavra que Jesus disse para os discípulos no Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o seu coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, não vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estou no Pai, e aí lá vocês vão estar comigo. Ou seja, eu vou vir buscar vocês. E de repente, em todos os planejamentos da vida dos apóstolos, aqueles discípulos que estavam ouvindo Jesus pregar, se o fato de Jesus pregar que importava que ele fosse para a cruz, fosse entregue nas mãos dos homens, fosse crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitasse, isso já causou um escândalo no Pedro. Então, a nossa meditação não é a segunda vinda de Cristo. Porque isso implicaria na quebra dos nossos planos e projetos que nós temos para a nossa vida. Dá uma impressão que a gente está sempre, ao invés de fazer como Pedro, abreviando a volta. Como é que a gente abrevia aquilo que está estabelecido? Dá uma impressão que a gente está fazendo ao contrário do que o Pedro está escrevendo. A gente está tentando dizer para Deus que é para esperar mais um pouco. E aí talvez você olhe para os seus filhos. Eles são pequenos, são de colo, estão moços. Aí você olha para a sua vida. Mas eu estou no auge da vida, pastor. Eu estou ainda pensando em fazer muitas coisas, comprar muitas coisas, ir para muitos lugares. Eu tenho muito projeto, muito plano para a minha vida. E aí vem a volta de Cristo. Então, a volta de Cristo, ela romperia todas essas questões. Então a questão é, em todos os nossos projetos e planos da nossa vida, aonde se encontra a segunda vinda de Jesus? Um dia, irmãos, eu ouvi a seguinte questão. Um casal cristão que havia se convertido já depois de muito tempo de casado. E a palavra foi que tinha uma sensação de que os filhos não seriam como eles, porque eles aproveitaram a vida, correto, irmão? Então eles foram no baile, eles foram na festa, eles foram na festa rave, eles foram lá no rodeio, põe ela bota e vai. Eles aproveitaram a vida. E agora olharam para o filho, né, era assim mais ou menos, e agora cresceu, está dentro da igreja, e coitado, esse não vai em lugar nenhum. Olha só. Então, pode ser que dentro da nossa cabeça, da nossa mente, passe essas coisas. Então, você percebe que a pauta da nossa meditação, do nosso tempo, da nossa vida, não é o reino de Deus
e também não é a volta de Jesus Cristo. E que tudo que nós pensamos de gozo e de realização estão nessa vida. Então, se alguma coisa acontecer que interromper esse fato, eu vou ser a pessoa mais frustrada da vida. Porque interrompeu tudo aquilo que eu imaginava que seria a minha alegria e felicidade. Quando nós olhamos para os nossos filhos, sejam eles de colo, sejam eles que já cresceram um pouco, sejam eles que já estão aí com 15, 18, 19. E quando você pensa na volta de Cristo, você não deveria pensar que eles vão ser privados. Eles vão ser guardados de passar pelas coisas que você já passou. Angústia, tribulação, sofrimento, dores, aflições. E que se eles e Jesus não voltar no tempo deles, eles vão passar por todas essas coisas. Então o apóstolo Pedro, ele está chamando a nossa atenção. Então a pergunta seria, aonde que se encontra a segunda vinda de Cristo nos planos da sua vida? E nós temos muitos planos. Nós temos muitos investimentos. E eu não estou falando só em investimento nesse mundo, irmão. Investimento material. Eu estou falando aonde nós estamos investindo a nossa vida espiritual. Jesus, ele disse assim, ajuntai para vós tesouro no céu. Eu acho que eu já falei isso aqui no culto, mas há muito tempo. Logo quando eu morava em Marília, e o seu Israel, ele estava rebocando um muro para mim. Aí o filho dele chegou e falou assim, nossa pai, está ficando feio esse reboque. Eu falei, não tem problema não, isso tudo vai derreter. Menino, ele ficou bravo. Que é isso? Eu falei, fica tranquilo, filho, tudo isso aí vai derreter. Aonde você emprega o seu esforço, vai derreter. Aonde você coloca o seu coração, vai murchar. E a gente não gosta de ouvir nada dessas coisas. Eu falei, fica tranquilo, querido. Isso tudo vai derreter. O perigo que nós corremos, irmãos, versículo 3 e versículo 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, e aí a gente pensa que os últimos dias serão os últimos dias dos últimos dias. Na verdade, irmãos, hoje é um dia dos últimos dias. Então nós achamos que os últimos dias serão os últimos dias dos últimos dias. Não. Hoje é um dia que está se findando dos últimos dias. Hoje. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, nós corremos um risco de entender que essa palavra de Deus que a gente está ouvindo está errado. E de que isso, finalmente, não vai se cumprir.
E de que, na verdade, isso daqui não vai acontecer. Nós corremos um risco do nosso coração e a nossa mente serem envenenados. Satanás não pode mais entrar em você. Mas uma coisa que ele consegue fazer é envenenar o seu coração e a sua mente. 2 Coríntios, capítulo 11. Então nós corremos esse risco de o mundo com suas palavras falazes, o mundo com as suas ilusões, os mestres segundo as nossas paixões e concupiscências, nos armarem os laços e nós caímos neles. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. Quisera eu me suportasseis um pouco mais a minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Paulo está falando de uma virgem pura, com a mente limpa, com tudo, meus irmãos, em ordem, sem nada mudado. E aí ele diz no versículo 3, mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A gente vai se apartando dessas coisas. Aí sabe como é que vai ficar a nossa vida, irmão? Cara, e aí nós vamos investindo. Eu temo, Paulo ele diz, que vocês um dia não queiram ser como um Cristo simples. Mas vocês sejam suas mentes envenenadas por esse mundo. E aí você vai amarrar umas bolas mesmo. Sabe aquele prisioneiro lá nos Estados Unidos? E aí você vai ter que arrastar esses grilhões. E o apóstolo Pedro, ele está chamando a atenção isso da nossa vida. 2 Pedro, capítulo 3. E ele diz que nós podemos ser arrastados para o erro. Capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Ele diz assim, olha só. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16 e 17. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam e também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, vocês, amados, estão sendo prevenidos com estas coisas de antemão. Acautelai-vos, que não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Um dia talvez você pense que não vale a pena vir na igreja. Que a igreja de Jesus Cristo não é o melhor investimento da sua vida. Talvez o dia em que você chegar nessa conclusão, é bem provável que você já está sendo arrastado bem sutilmente. Nos levam ao erro. Qual erro? De não ter por fiel a volta de Cristo, e nem a volta de Cristo está em nosso projeto e plano. Isso é um erro. O apóstolo Pedro, versículo 5 e versículo 6, ele diz assim, porque deliberadamente esquecem. De longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu a água, da água, e através
da água pela palavra de Deus, pelas quais veio perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Então Pedro ele diz que todas as coisas surgiram pela palavra de Deus, e que pela palavra de Deus o mundo não tinha ficado do mesmo jeito. Porque quando Deus disse para Noé, no ano 500 da sua vida, prepara uma arca porque eu vou mandar um dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, veio o dilúvio. Os abismos se abriram. A água tanto vinha do céu, como vinha debaixo da terra. E aí, Pedro está dizendo para nós que essa mesma palavra que criou o universo e o mundo, por essa mesma palavra Deus enviou um juízo sobre este mundo, um juízo ao fôlego de vida. Mas agora, com a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus não será somente sobre um fôlego de vida. Quando você lê a Bíblia, ele diz que os céus dos céus, os céus se queimarão. Pela palavra de Deus, Deus enviou o dilúvio. Pela própria palavra de Deus, tínhamos a promessa do Messias. Um menino se nos deu, um filho nasceu, o seu nome é maravilhoso. Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro. E um dia os anjos em Belém encontraram os pastores na vigília e disseram para eles: eis que nós estamos trazendo para vocês boas novas de alegria, que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Pela palavra de Deus, pela própria palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E por esta mesma palavra, Jesus voltará. Versículo 10 e versículo 11. Vamos ler o versículo 9 também. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. A uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá, do modo como o vistes subir. Por essa mesma palavra, Jesus vai voltar. E a pergunta vai ser: aonde está a volta de Cristo nos projetos da sua vida? O que você vai fazer quando Jesus bater a porta? Muitos estarão dormindo, outros estarão trabalhando, outros estarão fazendo coisas erradas. E Jesus, ele vai voltar. E a sua vinda é iminente. Segundo Pedro, capítulo 3. Pedro, ele falou que pela palavra veio o dilúvio. Pela palavra veio Jesus. Pela própria palavra, ele vai voltar. Versículo 7 do capítulo 3. Ora, os céus que agora existem e a terra
pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados derreterão. Qualquer filme que você tenha assistido de ficção sobre o fim do mundo não chega nem perto disso daqui. Qualquer coisa que você tenha visto no cinema, em 3D, em 10D, não chega próximo de que os céus começarão a arder em chamas. E quando ele está falando do céu, ele está falando do céu, esse céu que a gente vê. E aí ele está falando do céu, o céu das estrelas, o céu do firmamento, porque até os céus dos firmamentos serão abalados. É um cenário de medo. Mas a palavra de Deus nos diz que os homens, nesse dia, eles não vão ficar... Eles não vão querer morrer por causa dos acontecimentos. Eles vão querer morrer pelo fato de que é o dia do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque sua vida vai ser colocada diante de Deus. E esse é um dia que você tem que lembrar do Ananias e Safira. Como é que foi? Quanto foi? Pode entrar. Como é que é? É um dia de juízo. Apocalipse capítulo 6. Os homens não vão querer morrer por causa dos acontecimentos. Não, irmão. Eles vão querer morrer porque eles sabem que é o dia do Senhor. Versículo 12, do capítulo 6 de Apocalipse. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, o sol tornou negro, como saco de crina, e a lua toda como sangue, e as estrelas dos céus caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caia sobre nós. Escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? É o dia do Senhor, irmãos. Por isso que Pedro está dizendo o que lá na sua carta? Empenhai-vos por ser achados em paz. Ele virá como um ladrão. Um dia e um momento ao qual nenhum de nós pode determinar ou esperar. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Jesus, ele voltará. Mateus, capítulo 24, e versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe,
nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Ele virá como um ladrão, num dia inesperado, numa hora inesperada, num momento inesperado. Ele vai chegar. Por isso que Pedro nos aconselha: amados, empenhai-vos, trazei isso à vossa lembrança, amados. Capítulo 3 de 2 Pedro. Porque ele diz que o tempo de Deus, que não é tempo, porque tempo é criação, Deus é o eterno. Um dia é 1000 anos, e 1000 anos é um dia. Deus, ele não retardou, alguns têm ela por tardia, mas Deus não retardou nada. Ele vai cumprir o seu propósito, os seus planos. E é por isso que Deus nos chamou para fazer uma coisa: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Salvação não é universal. Nem todo mundo vai ser salvo. Mas todos serão salvos sem acepção de pessoa. Todo povo, língua e nação vai chegar num dia em que você não está o aguardando. Versículo 11. Visto que de todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Paulo já estava esperando. João também. Apocalipse, capítulo 21. Estamos quase terminando. Aliás, 22. Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho, sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. O João já estava esperando Jesus voltar. Agora nós vamos para as palavras finais. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 14, 15 e 18. Ele diz que ele escreveu para despertar nossa lembrança, que a nossa mente é uma mente esclarecida, para que recordemos toda a palavra que já foi dita pelos profetas, pelos apóstolos, por Jesus. E aí no versículo 14 ele diz: por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz. Então para de picuinha, sem mácula e irrepreensíveis. Versículo 15. Tende por salvação a paciência de nosso Senhor. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria, o dom que lhe foi dado. 18. Antes, crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí então, você está esperando estas coisas? O nosso investimento então deveria ser aonde?
crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Que Deus Ele nos ajude. Que o Espírito Santo que em nós habita trabalhe no nosso coração e na nossa mente. Que essa palavra do apóstolo Pedro, das Escrituras Sagradas, possam chamar a nossa atenção, fazer-nos lembrar, nos recordar, trazer à memória, colocar em pauta a volta de Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos, para que a nossa mente e o nosso coração estejam firmados sempre no Senhor.